Bom dia, turma. Vamos estudar mais um pouco de concreto protendido, com base na nossa apostila de fundamentos do concreto protendido. Vamos lá para a página que vamos iniciar o estudo de hoje. Item 142, proteção com pós-tensão. Na aula anterior, nós estudamos a fabricação de peças com pré-tensão, que é quando fazemos o estiramento ou tracionamento da armadura de proteção antes do lançamento, antes do endurecimento até do concreto, já que não existe ainda o concreto, na fase de estiramento. Agora, nós vamos estudar a pós-tensão, porque é após o lançamento e endurecimento do concreto que é feito o estiramento da armadura de proteção. Vou ler aqui esse primeiro parágrafo. No processo de pós-tensão ou pós-tração, na NBR 6118, a armadura de proteção é estirada após o concreto da peça ter adquirido a resistência necessária para resistir às tensões de compressão provocadas pela proteção, com a armadura ancorada no concreto nas extremidades da peça. Eu vou explicar, com base nessa figura 1.39 da página seguinte, um pouco mais de detalhes quanto à fabricação de peças segundo a pós-tensão, tá? Vou ler mais esse segundo parágrafo. A pós-tensão é aplicada na produção de peças em pequenas quantidades, onde a repetitividade não é um fator existente, e vem sendo muito aplicada na fabricação de peças pré-moldadas de canteiro, para aplicação em viadutos e pontes rodoviárias e vãos pequenos e médios, em torno de 40 metros, e também em lajes e pisos estruturais, estruturas de pontes de grandes vãos, moldadas em loco, etc. A pós-tração é uma forma de fabricação de peças protendidas que é largamente utilizada também. Essa questão de pré-moldados de canteiro, temos o pré-moldado de fábrica, onde as peças são moldadas, são feitas, vamos dizer assim, lá na fábrica, que é o mais comum, né, no caso das peças pré-moldadas. Nós temos, e é um caso muito comum, viadutos, pontes, em rodovias, que ficam distantes de cidades, distantes de fábricas de pré-moldados. E aí, então, as peças pré-moldadas, elas são fabricadas próximas ao local de aplicação, próximas ao viaduto, à ponte, lá na rodovia. E a peça é chamada pré-moldada de canteiro, canteiro de obra. Essa é a explicação, a origem da palavra canteiro. Lajes e pisos estruturais vêm sendo muito agora construídos com a pós-tensão por meio de cordoalhas engraxadas, que é o próximo item que vamos estudar na sequência a este item. As cordoalhas engraxadas, elas são utilizadas na fabricação da proteção com pós-tensão. A pós-tensão também foi muito aplicada nas décadas passadas, no século passado, e continua sendo aplicada em pontes de grandes vãos, onde a estrutura da ponte, geralmente vigas de seção caixão, celular, vigas de grandes dimensões, são moldadas com formas no local. E a proteção é aplicada após, portanto, esse lançamento e endurecimento do concreto. São estruturas protendidas com pós-tensão, estas também. Nesse parágrafo, eu procuro explicar como que fabricamos as peças com pós-tensão. Utilizo para isso uma viga. Pode pensar, uma peça de concreto protendido. Vamos ver o título, olha. Esquema simplificado de fabricação de peça protendida com pós-tensão. Tem essa figura A, que trata da moldagem e cura do concreto. O que é feito? Tem a forma. Nessa forma estão colocados as armaduras
passivas, os estribos, barras longitudinais passivas, insertos, chumbadores, demais dispositivos internos da seção transversal da viga, tudo que é necessário para a peça. Aqui no caso eu vou falar viga, tá bem? Mais importante, o duto onde será colocada a armadura de proteção. Esse duto, geralmente, de uma extremidade à outra da peça. Aqui, nesse caso, por questão de simplicidade, estamos mostrando apenas um duto. Geralmente, as peças têm alguns dutos. Esse duto, ele é feito, geralmente, com bainha metálica. No item à frente, vamos ver as características das bainhas produzidas no Brasil e no mundo. A mais comum é a bainha metálica. É um tubo corrugado e flexível, que permite que seja realizada alguma curvatura nele. A peça é concretada. O concreto vai envolver as armaduras passivas, vai preencher toda a forma, vai envolver a bainha metálica externamente. Após o concreto ter um endurecimento suficiente, vamos colocar as cordoalhas, geralmente cordoalhas, podem ser fios também. Vamos colocar as cordoalhas dentro desse duto, dentro da bainha metálica, atravessando de uma extremidade à outra da peça. Uma questão também que a gente pode colocar é que as cordoalhas ou fios inseridos dentro da bainha podem ser inseridos antes da concretagem da peça. Você pode ter as cordoalhas aqui dentro da bainha antes da concretagem, sem problema nenhum. O importante é que não exista contato, aderência do concreto com a cordoalha ou fio dentro da bainha. Na sequência, nós fixamos as cordoalhas e um conjunto de cordoalhas forma um cabo de proteção. Fixamos os fios ou cordoalhas aqui numa placa de aço e não vamos fazer o estiramento da armadura de proteção das cordoalhas ou fios nesta posição. Por isso, esta ancoragem será chamada ancoragem passiva. O concreto tem a resistência necessária para suportar as tensões provenientes da aplicação da proteção? Sim. Vamos colocar o cilindro hidráulico nesta extremidade, apoiado na placa de aço dos dispositivos de ancoragem da armadura de proteção, e vamos fazer o estiramento do conjunto de cordoalhas. Vamos fazer o estiramento do cabo de proteção. Aplicar a força de proteção inicial PI. Quando a força PI é alcançada, o cilindro hidráulico ele solta as cordoalhas escorregam, movimentam-se contrariamente ao alongamento inicial, e nesse movimento contrário, as cordoalhas movimentam, cravam as cunhas dentro do furo cônico que existe nessa placa de aço. Desse modo, as cordoalhas ficam presas, fixadas, já estavam na ancoragem passiva e agora ficam presas, fixadas na ancoragem ativa. E o cilindro hidráulico pode ser retirado. Portanto, nesse momento, terminamos o processo de transferência da proteção para a peça. A proteção ocorre de forma localizada por meio da área desta placa e desta outra placa de aço na ancoragem ativa e passiva, que é o que demonstramos aqui nessa figura C. A força de proteção P comprimindo a peça causa o seu levantamento, geralmente porque essa proteção é excêntrica, a contraflecha ocorre já nesse instante. E o que nós temos nessa peça? Pós-tensão sem aderência. Por que sem aderência? Porque não existe aderência do concreto da peça com as cordoalhas ou fios protendidos ou estirados dentro da bainha metálica. A pós-tensão sem aderência não é comum. Por quê?
porque a armadura de proteção, ela fica exposta dentro da bainha, com a bainha vazia, sem preenchimento de calda de cimento, como fazemos geralmente. Se ocorrer alguma entrada de líquido, de água, etc., dentro da bainha, pode causar a corrosão da armadura de proteção dentro da bainha vazia, contendo somente os fios acordoários. Por isso, geralmente, injeta-se calda de cimento dentro da bainha metálica, de tal forma que a bainha vai ficar completamente ocupada por cordoalha e por calda de cimento. Todo o ar é expulso ao longo de todo esse comprimento e, quando ocorre o endurecimento dessa calda de cimento, dizemos, portanto, que existe a pós-tensão com aderência posterior, porque essa aderência foi conseguida posteriormente ao estiramento da armadura de proteção, diferentemente da pré-tensão, onde a aderência é inicial. Quando a peça está protegida e tem a calda de cimento já endurecida, temos a transferência da proteção ocorrendo nas placas de ancoragem, mas há também um trabalho conjunto do cabo de proteção com o concreto nas seções ao longo do comprimento da peça, devido à aderência que passa a existir entre a cordoalha e a calda de cimento interna na bainha, a calda em contato com a superfície interna da bainha e o concreto em contato com a superfície externa da bainha. Nessa figura que eu peguei do catálogo da Rudloff, eu utilizei essas figuras simplificadas, ilustrativas da aplicação da proteção com pós-tensão. A peça, aqui no caso uma viga, já concretada, tem os estribos, barras de armadura de pele, armaduras longitudinais de flexão passivas. A peça já está concretada e tem a bainha metálica inserida. As cordoalhas também já estão inseridas dentro da bainha. Não tem calda de cimento, não foi aplicada a proteção ainda, tá? O que tem diferente aqui nesse desenho é que não tem aqui placa de aço de ancoragem passiva. É a ancoragem das cordoalhas por meio desse laço. Faz com que as cordoalhas, que serão estiradas aqui para a esquerda com o cilindro hidráulico, elas fiquem fixadas nessa região da viga por meio do contato da cordoalha ao longo desse comprimento, da curvatura, com o concreto. Está aqui na legenda, moldagem da peça com bainha metálica no interior da forma. Figura B, operação de estiramento da armadura de proteção após o concreto da peça apresentar a resistência à compressão necessária. É inserido aqui o cilindro hidráulico, a bomba hidráulica. Esse cilindro, ele agarra as cordoalhas em conjunto e o cilindro é movimentado de tal forma a tracionar as cordoalhas em conjunto aqui para a esquerda. Vejam que o cilindro apoia-se nesta placa de aço do sistema de ancoragem, da ancoragem ativa, ancoragem passiva. E, desse modo, as cordoalhas são estiradas conjuntamente até a força de proteção inicial PI. Quando alcançada essa força, o cilindro hidráulico, não tendo o sistema automático de cravação, ele solta todas essas cordoalhas, que tendem a movimentar-se contrariamente para aqui à direita, e, nesse movimento, cravam as cunhas dentro do furo cônico que está nesta placa, como eu vou mostrar com fotografias mais à frente, tá? Quando as cordoalhas estão fixadas nesta placa de aço, o cilindro hidráulico pode ser retirado e pode ser utilizado para fazer o estiramento de um outro cabo que exista na viga. E assim sucessivamente, os diversos cabos que possam existir na viga vão sendo estirados
tracionados sucessivamente um a um. Nesta figura C, preenchimento da bainha com cauda de cimento para criar a aderência entre a armadura de proteção e o concreto. É inserida a cauda de cimento dentro da bainha metálica por meio de dispositivos, equipamentos, bomba que faz a movimentação sob pressão da cauda de cimento para o interior da bainha. Tem que ter uma tubulação onde o ar vai sendo expulso da bainha e o volume ocupado pelo ar vai sendo ocupado pela cauda de cimento, até que em um determinado instante a cauda de cimento vai saindo por esse conduíte, né, por esse conduto, e quando a cauda sair sem bolhas, considera-se que a bainha não tem mais ar, espaços vazios, e pode fechar aqui e cessa esse procedimento de aplicação da cauda de cimento com pressão. Após o endurecimento da cauda de cimento, vamos dizer que temos uma peça de concreto protendido fabricada no sistema de pós-tensão com aderência posterior. A NBR 6118 define concreto com armadura ativa pós-tracionada, proteção com aderência posterior, concreto protendido em que o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do concreto, sendo utilizadas como apoios partes do próprio elemento estrutural, criando posteriormente a aderência com o concreto, de modo permanente, através da injeção das bainhas, injeção de cauda de cimento. Uma questão que eu quero comentar com vocês, e podemos olhar esta figura, é o seguinte: ancoragem passiva, ancoragem ativa. O que ocorre quando fazemos o estiramento, tracionamento da armadura de proteção? A armadura de proteção, ela vai se movimentando ao longo de todo esse comprimento inserida dentro da bainha metálica. A armadura, ela vai, vamos dizer assim, ganhando um comprimento aqui para fora do cilindro hidráulico. Por quê? A armadura é como um elástico que nós estamos puxando e aumentando o seu comprimento aqui externamente. É um alongamento que estamos aplicando. A armadura de proteção, ela vai se movimentando dentro da bainha. O que ocorre? Atrito das cordoalhas com a superfície interna da bainha, principalmente devido a essa curvatura. E o que ocorre? O movimento, o alongamento da cordoalha em uma seção próxima ao cilindro hidráulico é maior do que em uma seção mais distante do cilindro hidráulico. Por quê? Porque este atrito vai levando, causando uma diminuição da movimentação das cordoalhas dentro da bainha, e esse atrito é acumulativo. Quanto mais distante do cilindro hidráulico, menor o movimento das cordoalhas, menor o alongamento das cordoalhas. De tal forma que a gente pode dizer assim, que a perda de força de proteção por atrito é zero na posição da ancoragem ativa, ou do cilindro hidráulico, mas é máxima na posição da ancoragem passiva, que é o ponto da armadura de proteção mais distante do cilindro hidráulico. E esta perda por atrito é significativa. Quando a viga é longa, 20, 30, 40 metros, para diminuir a perda de força de proteção por atrito, geralmente faz-se o estiramento da armadura de proteção nas duas extremidades da viga. Essa extremidade passa a ter um cilindro hidráulico, passa a ser também uma ancoragem ativa, e o estiramento faz-se daqui desta seção para a esquerda e dessa seção para a direita. Em conjunto, simultaneamente traciona para a direita e traciona para a esquerda. Dessa forma, consegue-se diminuir a perda de força de proteção por atrito à metade. A máxima vai ocorrer no meio do comprimento ou da distância entre os dois cilindros hidráulicos, que é aqui,
a máxima perda de força por atrito. Mas essa perda nesta posição é a metade de quando fazemos o estiramento apenas em uma seção. Por quê? Porque o comprimento passa a ser o dobro. Quando nós mais à frente estudarmos a perda de força de proteção por atrito, eu volto a explicar novamente essa questão e vamos mostrar a perda de força de proteção por atrito ao longo do comprimento da peça. Nesse parágrafo e nessas figuras, são as placas de aço, a cunha, utilizadas na ancoragem passiva e ativa também do cabo de proteção, lá nas seções de topo. Essas seções, na ancoragem passiva e ativa, ou nessa seção desta figura. O que nós temos? O concreto da peça, que é uma viga de concreto, de um viaduto para a rodovia. A seção de topo seria aqui, olha, essa seção. A viga, a seção de topo está aqui. Tem esta placa quadrada de aço inserida dentro do concreto. Ela está apoiada. É essa placa que vai transferir a força de proteção para o concreto da peça, na seção de topo da viga. As cordoalhas já inseridas, a bainha metálica, o furo para injeção de calda de cimento dentro da bainha. Nesta placa inserida no concreto, é colocada uma outra placa, geralmente circular, com furos cônicos, onde as cunhas que vocês já visualizam aqui, tripartidas, ficam inseridas de tal forma a fixar a cordoalha ou o conjunto de cordoalhas nesta placa circular. E esta placa circular transfere a força dessas cordoalhas para a placa quadrada, e a placa quadrada, por sua vez, para o concreto. Vejam a placa circular, os furos cônicos, cada furo uma cordoalha, e aqui as cunhas tripartidas sendo colocadas dentro do furo cônico. Esse sistema, ou essas placas, tanto na ancoragem passiva quanto na ativa. Nesta viga em questão, que tem comprimento em torno de 40 metros, a operação de estiramento da armadura de proteção foi feita simultaneamente nas duas extremidades, nas duas ancoragens ativas na viga, para diminuir a perda de força de proteção por atrito. O cilindro hidráulico foi aqui colocado e tracionou simultaneamente essas cordoalhas, que formam um cabo de proteção. O cilindro hidráulico, ele apoia-se nesta placa circular para, agarrando as cordoalhas, fazer o seu tracionamento. Essa figura mostra que esses cabos de proteção, eles podem ser interrompidos, quando for o caso necessário ao projeto da peça, antes da superfície de topo. Eles podem ser interrompidos aqui na seção superior da viga, ou da estrutura, enfim. O cabo vem aqui assim e sobe e é ancorado nesta posição. Nesta viga não houve necessidade, há espaço suficiente, etc. Os 4 cabos de proteção que compõem a viga estão ancorados na seção de topo da viga. E vejam a forma de madeira, de tal forma a proporcionar esse nicho de concretagem. O concreto vai ser colocado e fica esse furo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Esse nicho é a palavra técnica, na peça concretada, de tal forma que o cilindro hidráulico pode ser colocado inclinado, apoiando-se na placa de aço que está aqui, e fazer o estiramento desse conjunto de cordoalhos, ou desse cabo. Vejam a bainha metálica, aqui um outro cabo interrompido também, antes da seção de extremidade ou de topo da viga. Os cabos de proteção podem ser estirados em estágios diferentes, proporcionando incrementos de força de proteção na peça quando necessários, conforme existam diferentes estágios de construção e as cargas vão sendo progressivamente aumentadas. É muito comum em vigas, seção caixão, celular, em pontes e grandes vãos. Os cabos de proteção, eles são diversos, eles vão sendo estirados, colocados em atuação na seção caixão, à medida que a ponte vai sendo construída e novas
cargas, novos carregamentos vão atuando. Essa questão de pós-tensão com aderência ou sem aderência, com injeção de cauda de cimento, eu já expliquei, tá? Vejam nessas novas fotografias uma viga para viaduto na duplicação da rodovia aqui próxima à cidade, sendo construída, pré-moldada de canteiro, seção I, as armaduras passivas, estribos, etc., as várias bainhas metálicas já sendo posicionadas, são curvadas em direção à região superior da viga na seção aqui de topo para fazer a ancoragem, como nós mostramos para vocês nessa fotografia. Cada bainha é um cabo de proteção. Olhem que, por exemplo, essas duas bainhas já têm as cordoalhas inseridas antes mesmo da concretagem. Isso fica a critério de projeto, de execução da viga. As cordoalhas também podem ser inseridas nas bainhas após a concretagem da peça, sem problema nenhum. Aqui é o término da bainha, tem esse tubo metálico com maior resistência nessa região. A forma já sendo colocada para a moldagem do nicho de concretagem, onde o cilindro hidráulico vai apoiar-se para fazer o estiramento do cabo de proteção. Esse nicho de concretagem é depois preenchido com concreto para preencher e proteger o tubo, para proteger aquelas placas metálicas. Não está nessa fotografia, mas vocês podem imaginar esse nicho de concretagem, quando todos os cabos foram estirados, essas pontas de cordoalhas foram cortadas, todas elas são cortadas, próximas à superfície da placa circular, e todo esse espaço é preenchido com concreto, para proteção das pontas das cordoalhas, proteção das duas placas metálicas, de tal forma a não ocorrer a corrosão desses materiais. Esses tubos brancos são utilizados para a injeção da cauda de cimento na bainha metálica. Vejam que cada cabo tem um tubo branco. Nessas fotografias mostram os tubos plásticos para injeção de cauda em cada um dos cabos. Observem também que o nicho de concretagem já foi preenchido com concreto. Não visualizamos mais as placas de aço, nem as pontas das cordoalhas. E após a injeção da cauda, esses tubos foram cortados e visualizamos aqui, inclusive, o preenchimento da cauda, a cauda que está dentro do tubo. Pré-moldado de canteiro, várias vigas, seção I, protendidas com pós-tensão com aderência posterior fabricadas para serem posicionadas no viaduto. O cilindro hidráulico, apoiado na placa circular, e esse cilindro, ele, por meio desta placa e destas cunhas, ele fixa essas cordoalhas. O cilindro hidráulico é acionado por meio desta bomba, e a bomba faz com que esse cilindro interno do cilindro hidráulico movimente-se, ele movimenta-se daqui da direita para a esquerda. Nessa foto, ele movimenta-se da esquerda para a direita, e desse modo faz a movimentação, o tracionamento conjunto dessas cordoalhas ou desse cabo de proteção. Nessa fotografia temos um reservatório onde a cauda de cimento é colocada. Esta bomba, por meio das mangueiras, pega a cauda de cimento líquida dentro desse reservatório e movimenta sob pressão para dentro desses tubos, de tal forma a fazer a injeção das bainhas com cauda de cimento. É isso que nós tínhamos de mais importante para explicar relativamente à fabricação de peças com pós-tensão. O próximo item, como vocês podem visualizar, é a proteção com pós-tensão com cordoalha engraxada. A cordoalha engraxada é utilizada para a fabricação segundo a pós-tensão. Como a cordoalha, que é aquela mesma que eu estava mostrando para vocês nesses casos aqui anteriores, é a mesma cordoalha, mas agora a cordoalha ela é fabricada dentro de um tubo plástico, um tubo de polietileno, e dentro desse tubo existe graxa, que é para permitir que a cordoalha seja movimentada de forma com menor atrito dentro desse tubo plástico. As cordoalhas engraxadas, elas não têm contato do aço com o concreto. O concreto, ele vai aderir
ao tubo plástico no qual a cordoalha está inserida. De tal forma que vamos fazer a pós-tensão sem aderência. Cordoalha engraxada, sem aderência do concreto com o aço da cordoalha. Vem sendo muito aplicada no Brasil e no mundo todo nas últimas décadas, especialmente em lajes maciças e lajes nervuradas, como eu mostrei fotografias para vocês na primeira aula, pisos industriais, pisos viários, vigas, reforço estrutural. A cordoalha de 7 fios é envolta com graxa para diminuir o atrito com a capa de polietileno durante a movimentação na operação de estiramento. No estiramento, a cordoalha ela vai movimentar-se dentro desse tubo de polietileno. E a capa de polietileno funciona como uma bainha, impedindo o contato do concreto com a cordoalha. Portanto, não há injeção de calda de cimento dentro desse tubo de polietileno, que aqui mostra o tubo azul. De tal forma que temos a proteção sem aderência, correto? Quando o concreto adquire a resistência exigida, as cordoalhas são estiradas por um cilindro hidráulico, uma a uma, e fixadas na ancoragem ativa. Como não existe aderência entre as cordoalhas e o concreto, a força que comprime o concreto da peça concentra-se apenas nas extremidades, nas ancoragens. Vejam que é possível olhar aqui a graxa, os dispositivos utilizados na ancoragem da cordoalha com o concreto, a ancoragem passiva por meio desta placa, geralmente de ferro fundido, que tem um furo cônico, as pecinhas da cunha ficam inseridas dentro deste orifício cônico e, dessa forma, fixam a cordoalha na placa de transferência da força de proteção desta cordoalha para o concreto. Aqui dá para visualizar o furo cônico, a cunha bipartida sendo colocada dentro do furo cônico da placa. E nesta figura, esse desenho ilustra a ancoragem ativa. Por quê? Na cordoalha engraxada, geralmente se faz o estiramento em apenas uma extremidade da cordoalha engraxada. Uma extremidade é ancoragem passiva, como esta. Na outra extremidade da cordoalha engraxada é que é feito o estiramento, e é com esses dispositivos. Tem fotografias aqui ilustrando, olha, eu já tinha mostrado. A ancoragem passiva é só a plaquinha, e a ancoragem ativa, vejam que tem esse tubo plástico cônico. É assim, esse tubo plástico, ele é cônico e fica inserido dentro do concreto. Ele fica um pouco mais à frente aqui, nesse desenho ele está mais à esquerda para ilustrar a cunha, que ficará inserida dentro do furo cônico da placa. O concreto é lançado e envolve esta peça plástica. Ela fica dentro do concreto. Para que ela é colocada? Para possibilitar este furo cônico, onde o cilindro hidráulico depois é colocado, apoia-se no fundo desse furo, apoia-se no concreto, agarra a cordoalha e faz o estiramento da cordoalha, que é o que está sendo mostrado aqui nessa figura. O cilindro hidráulico, vejam o nicho de concretagem, possibilitado por aquele molde plástico cônico. O cilindro apoia-se no fundo, agarra a cordoalha e faz o estiramento. Vamos ler o que a NBR 6118 define como concreto com armadura ativa pós-tracionada, proteção sem aderência. Concreto protendido em que o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do concreto, sendo utilizadas como apoios, partes do próprio elemento estrutural, mas não sendo criada aderência com o concreto, ficando a armadura ligada ao concreto apenas em pontos localizados, geralmente nas extremidades dos cabos ou das cordoalhas engraxadas, como nós visualizamos nessas figuras. Estudo complementar. Recomendo a leitura do catálogo da empresa Rudiloff, Concreto Protendido. Recomendo também fortemente que vocês vejam o manual para boa execução de estruturas protendidas usando cordoalhas de aço engraxadas e plastificadas.
Este manual vocês podem encontrar nesse endereço. Digitem no programa de busca e vocês certamente poderão encontrar este manual. Um manual que ensina como executar estruturas com cordoalha engraxada. Para quem um dia pretende trabalhar como engenheiro executor de obras e, se for executar uma obra em concreto protendido com cordoalhas engraxadas, certamente o conhecimento adquirido com a leitura desse manual vai auxiliar muito. Para finalizar essa aula de hoje, o item 144, proteção externa. A proteção externa, vamos ilustrar pelas fotografias, que nós temos nessas duas fotografias. Cabos de proteção, são esses, aqui, também aqui, vejam. Olha aqui as cordoalhas terminando, finalizando esse cabo de proteção. Externos, em seção caixão de ponte. São cabos ou armadura de proteção, enfim, não em contato com o concreto, externo ao material concreto. Nesse caso, interna a seção transversal caixão da viga da ponte, mas não está inserido dentro do concreto como nós visualizamos nesse caso, nas fotografias anteriores, né? Como, por exemplo, esses cabos que estão inseridos dentro da seção transversal, em contato com o concreto por meio da calda de cimento. Também existem casos de proteção externa, reforço de ponte, de viaduto ou outro tipo de estrutura. Uma ponte, um viaduto com reforço. Nós temos hoje veículos com cargas superiores ao do século passado, havendo a necessidade de reforço, de aumento da capacidade estrutural de pontes e viadutos em rodovias antigas já existentes. Vamos ler um pouquinho. A proteção com armadura de proteção interna à seção transversal da peça, quer dizer, a armadura inserida dentro do concreto, representa a grande maioria dos casos de aplicação nas estruturas. No entanto, a proteção externa ela é muito aplicada em alguns casos específicos, como seção celular ou caixão de estruturas de grandes pontes, onde a armadura de proteção, embora na parte interna da seção caixão, fica posicionada externamente ao concreto da seção, ou seja, a bainha do cabo de proteção não tem aderência com o concreto. Sendo externa, a armadura de proteção pode ser removida ou substituída quando necessário, em qualquer tempo. A armadura de proteção externa configura uma parcela da armadura total, composta também por armaduras inseridas no concreto, que pode ser armadura passiva, ativa ou ambas. Além das pontes, as aplicações mais comuns são em reabilitação e reforço de estruturas já existentes, em estruturas circulares, silos, reservatórios, grandes tubos e tanques de água. Como reforço de estruturas e pontes já existentes, de concreto, ponte de concreto, de aço ou madeira, aumenta a capacidade de carga, com a armadura de proteção sendo colocada externamente aos elementos da ponte, tensionada e ancorada nas extremidades da estrutura, configurando uma solução simples e eficiente, como mostradas nessa fotografia. Vejam os diversos cabos de proteção externos e aqui também nessa fotografia, ok? Próxima aula, vamos estudar os dispositivos de ancoragem para pós-tensão. Muito obrigado e um bom estudo. Felicidades a todos.